Lei número 7, a lei da irracionalidade. Você já gritou com alguém, falou, se estressou com alguma situação que a verdade é que aquela pessoa não é o culpado por aquilo, mas já aconteceu tantas vezes aquela situação que você externou nela, só que aconteceram situações externas que influenciaram nisso, né? Você bateu o carro, brigou com a mulher, sei lá, teve o seu chefe brigou com você no trabalho, juntou um monte de coisa, você estava muito estressado e você jogou toda aquela carga naquela pessoa que não tem culpa daquilo. Provavelmente isso já aconteceu com você, acho que acontece com todo mundo. Isso faz parte da lei da irracionalidade, nós não somos racionais. Pelo menos não o tempo todo. Às vezes nós somos dominados pelas emoções e acabamos tomando decisões ruins. As emoções não são coisas ruins. Pelo contrário, elas são necessárias. O problema é que as nossas emoções são guiadas por princípios muito simples. Nós estamos sempre buscando evitar a dor e conseguir prazer. E isso significa que mesmo quando a gente sabe que é o certo a fazer, nem sempre será fácil fazer o que você tem que fazer, principalmente se for alguma coisa desconfortável, né? Você vai sentir dor e você está buscando. O ser humano busca evitar a dor e conseguir prazer. Então você acaba inventando pretexto e é por isso que em uma discussão a maioria das pessoas elas não vão admitir que estão erradas ou irão mudar de ideia no momento da discussão, porque dói estar errado, não é? Dói não ser o certo da história. As pessoas não querem isso, elas não querem sentir dor, elas querem o prazer. Mas lembre-se, se você toma decisões irracionais, na emoção, isso pode ter consequências terríveis. Por isso, o ideal é você nunca, mas nunca, tomar decisões baseado no irracional. Se você estiver estressado, não tome decisões. Se você estiver triste, também não tome decisões. Se você estiver alegre, não prometa nada, né? Quando as pessoas estão felizes, elas prometem coisas que elas não podem cumprir. E as dicas para você lidar com isso é, número 1, aceite que você é uma pessoa irracional. Uma pessoa que pensa que ela é 100% racional, ela acha que está certo o tempo todo, quando ela não está. Ela simplesmente reage às situações e acaba sendo conduzida pela sua própria interpretação e experiência, que ela acha que está certo, quando na verdade não está. Dica número 2 é, examine as suas emoções. Quando você analisa o seu comportamento, lentamente você vai aprendendo mais sobre você e esse entendimento vai ajudar o seu lado emocional a se entender e assumir o controle em situações onde você está tomado pelo irracional. Então, para você ser uma pessoa racional, você primeiro precisa dominar o seu lado irracional, entender e dominar o seu lado irracional. Para situações sob pressão, você tomar decisões mais racionais possíveis. É um trabalho de longo prazo, viu? Não é uma coisa fácil a fazer, não, porque 85% da nossa mente é irracional. Os outros 15% ficam tentando justificar as decisões irracionais que tomamos no momento da emoção. Então, é muito importante que você entenda isso. Dica número 3 é, aumente o seu tempo de reação. Já aconteceu de você estar numa discussão ferrenha e aí alguém falou algo que você não soube como responder na hora. Só que depois que passou um tempinho, você pensa na resposta perfeita para aquilo. Você não falou, mas pensou um tempo depois. E aí você ficou mais calmo, que agora você tinha a resposta, mesmo que você não tenha dito na hora da discussão. Quando você sai da discussão, da situação, né? É como se você tivesse dado um tempo para você se acalmar. Isso pode ajudar você a voltar no racional, porque se você estivesse nessa discussão pensando racionalmente, aquela resposta perfeita que você teve depois, quando estava calmo, você teria no momento da discussão ou da conversa e você teria vencido a discussão, porque a outra pessoa provavelmente não estaria racional, estaria irracional. O racional sempre vence o racional se você for uma pessoa equilibrada. E lembre-se que momento de estresse é o momento onde você observa quem realmente a outra pessoa é. E a quarta dica é aceite a dor. Você tem que aumentar a sua tolerância à dor. E o que isso quer dizer, Jean? Ora, não tem nenhum problema você estar errado, se sentir magoado, se sentir culpado. Acolha os seus sentimentos, tanto os agradáveis quanto os desagradáveis. E eles terão menos poder sobre você. Lei número 8, a lei da miopia. E essa lei é o que impede você ter sucesso em suas dietas. É isso mesmo, pedem de você criar hábitos bons e duradouros e eliminar os hábitos ruins. Se a gente pudesse focar sempre no longo prazo, seria fácil nunca comer açúcar, porque a gente ia se lembrar que o açúcar faz mal para a nossa saúde no longo prazo. Então, não iríamos comer açúcar. Só que isso não é fácil pensar quando você tem um pedaço gostoso de bolo de chocolate na sua frente, não é? É difícil existir a isso. As pessoas geralmente reagem a circunstâncias atuais, daquele momento. Elas esquecem que a maioria das coisas são temporárias, mas que elas têm consequências futuras e muitas vezes consequências muito duradouras e que talvez durem pelo resto da vida. Muito comum você tomar decisões, reagir a situações e que no longo prazo vão ter consequências duradouras.
isso. E é como se você estivesse perto de uma base, de uma montanha, e você não pudesse ver bem aquela montanha porque você está cercado de uma floresta muito densa. E à medida que você vai escalando, a sua percepção vai melhorando. E quando você está no topo, você vai ver melhor do que qualquer outra pessoa está vendo naquele momento. Então, como é que você pode escalar a montanha e ver quadro geral, ver tudo de cima, do topo da montanha, ver todas as ações e reações? E aqui estão 4 dicas para isso. Dica número 1, eu vou te contar uma história que aconteceu na Índia. No século XIX, as autoridades decidiram que haviam muitas cobras venenosas em Delhi. E eles ofereceram uma recompensa a todos que trouxessem uma cobra venenosa morta para as autoridades. O problema é que algumas pessoas começaram a criar cobras em casas. Elas fizeram disso um negócio para que pudessem matar as cobras, apresentar a autoridade e receber a recompensa. E as autoridades perceberam o seu erro e retiraram a recompensa imediatamente. O problema agora é que as pessoas não tinham mais o que fazer com as cobras que elas criaram em cativeiro. Então elas soltaram as cobras. O resultado? Existiam mais cobras em Delhi do que tinham antes da lei e da recompensa que o governo ofereceu. Ou seja, foi uma péssima ideia. E o exemplo dessa história é o seguinte: às vezes nossas ações trazem consequências indesejadas. E para evitar esse problema, você precisa prever todas as possíveis consequências de uma determinada ação, mesmo que elas pareçam óbvias. E pergunte-se como você pode lidar com cada uma delas. Lembre-se, você tem um poder sobre as suas escolhas, mas você não pode escolher suas consequências. Dica número 2, às vezes você já investiu tanta energia em um conflito que você se recusa a desistir dele, mesmo quando você sabe que deveria desistir. Então dê um passo para trás e pergunte a si mesmo: quais são as minhas verdadeiras prioridades? Isso me ajudará a alcançar os meus objetivos? Gente, algumas batalhas simplesmente não valem a pena. E a gente continua insistindo nessa batalha, nessa luta, apenas por teimosia. Dica número 3, quando você faz uma compra online, você tem certeza que receberá sua compra o mais rápido possível. Não é isso? É o que você deseja. Com o passar do tempo, estamos ficando cada vez mais impacientes. E nós precisamos trabalhar nossas impaciências, estabelecer metas de longo prazo, se quisermos ter sucesso. Dica número 4. Hoje em dia, a informação está em todos os lugares. E com tantos detalhes acessíveis, é difícil você ver o quadro geral, né? Ver o topo da montanha, estar no topo da montanha e ver tudo. Então você precisa filtrar sua mente para treinar e poder ver somente as coisas mais essenciais para você, com base nas suas prioridades e objetivos. Em um outro livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que também está nesse canal aqui, né? Um resumo desse livro, fala o seguinte: toda decisão que você for tomar, você tem que pensar: tá, no longo prazo, isso vai me ajudar de alguma forma a alcançar meu objetivo? E essa decisão que eu vou tomar, eu quero ser lembrado pela consequência dela? Quando você pensa no longo prazo, é muito mais fácil você tomar aquela decisão. Lei número 9, a lei da atitude defensiva. E para ilustrar essa lei, o autor do livro conta a história de um adolescente rebelde que foi pego em flagrante vendendo drogas na escola. E ele foi imediatamente suspenso. Mas ainda ele tinha que fazer sua lição de casa, então, obviamente, ele não queria estudar. Então, sua mãe teve uma ideia. Ela disse o seguinte ao filho: filho, o diretor não quer mais que você vá para a escola. Ele não quer que você estude, ele quer que você reprove. Ele acha que você não consegue aprender em casa. E o que você acha disso? Você acha que ele tem razão? Aí o filho, revoltado, né, com raiva do diretor, porque tinha suspendido ele, pensou em se vingar do diretor. E aí o menino canalizou essa energia para estudar mais, estudar em casa, para poder provar para o diretor que ele estava errado. Olha, nós gostamos de acreditar que temos 3 qualidades. A primeira é a autonomia. Você sempre irá negar que outras pessoas estão lhe influenciando em alguma situação, ou te persuadindo a mudar quem você é. Você sempre vai negar isso. A segunda é a inteligência, né? A gente até aceita que nós não somos versões modernas de Einstein, né? Não sou que nem o Einstein, né? Mas eu tenho meu próprio tipo de inteligência. A gente acha isso. O terceiro é a bondade. Nós acreditamos que somos boas pessoas e que nós apoiamos essas causas certas. E se você quiser se tornar uma pessoa persuasiva, são essas três regras, né? A regra da autonomia, inteligência e bondade. Você não pode colocar as pessoas em conflito com elas. Se você quiser ser uma pessoa altamente persuasiva, o que você precisa fazer é trabalhar dentro da opinião delas. Você primeiro precisa validar a crença daquelas pessoas, mesmo que não façam sentido, mas você precisa validar a crença delas antes de você tentar persuadi-las. Deixe elas sentir que estão persuadindo você. Deixe elas acharem que estão no controle, quando na verdade você controla o cardápio. Elas só estão escolhendo qual das opções que você colocou no cardápio para elas. Mas deixem elas pensar
que é elas que estão tomando a decisão por si próprias. Elas irão se sentir superiores e é exatamente isso que você quer, porque assim elas estarão menos defensivas e, portanto, mais vulneráveis e abertas às suas ideias. Estratégia número 2, torne-se um ouvinte mais atento. Ouça mais do que você fala. Responda ao que eles disserem com algo que faça sentir eles validados. Quando alguém te disser alguma coisa, responda como se eles se sentissem validados com a ideia que eles te falaram. E incentive as pessoas a continuarem falando sobre os seus interesses, mas não seja muito óbvio, porque eles irão ficar muito na defensiva e a conversa vai parecer mais uma entrevista do que propriamente uma conversa, né? Então tem que ser uma coisa natural, uma conversa que as pessoas não percebam que você está sendo um ouvinte ativo delas e validando elas para que elas se sintam bem, para que você possa persuadi-las. Estratégia número 3 é inspire segurança. Quando a gente acredita que as pessoas nos aceitam e nos amam do jeito que nós somos, por nossos defeitos e qualidades, nós nos sentimos menos na defensiva, né? Então, e isso é uma coisa que acontece quando estamos próximos de amigos, né? Ou de familiares mais próximos. E o seu objetivo é inspirar essa mesma segurança das outras pessoas. Faça elas se sentir bem, faça elas se sentirem que podem ser elas mesmas com você e que elas vão se sentir bem com isso e que você vai gostar delas mesmo que elas mostrem seus defeitos para você. Você precisa fazer as pessoas se sentirem assim. Estratégia número 4 é tranquilize a segurança deles. Nós tendemos a gostar das pessoas que nos apreciam, né? Então, identifique quais são as inseguranças das pessoas e nunca diga ou faça nada que seja um gatilho para elas. Quando alguém pedir sua opinião, eles não querem ouvir uma mentira. Só que eles também não querem ouvir a verdade. O que eles querem é ser validados e ter a sua opinião confirmada, só que da forma mais realista e gentil possível. Estratégia número 5. Use a resistência e a teimosia das outras pessoas ao seu favor. Algumas pessoas são especialmente resistentes. Elas sentem que o mundo está contra elas, então elas precisam resistir. O seu trabalho é utilizar essa teimosia e resistência de volta para eles, como a mãe fez com seu filho rebelde, no exemplo que eu acabei de dar, a história do filho que vendia drogas na escola. Lei número 10, a lei da autossabotagem. E para ilustrar essa lição, vamos contar a história do livro, né? A história de duas pessoas que viajaram para Paris. É a história do João e da Maria. O João e Maria viajaram para Paris. O João acha que a Paris não parece ser tão atraente quanto dizem. O idioma é difícil, então ele não fala com muita gente lá em Paris, porque ele odeia passar vergonha. E quando ele chega em Paris, as belas fotos que ele viu no Instagram, por exemplo, não correspondem à realidade que ele viu lá, segundo a sua ótica, porque os pontos turísticos sempre estão lotados de turistas. Maria, por outro lado, está encantada. Mesmo que o francês dela não seja tão bom, ela quer conhecer novas pessoas. Às vezes as pessoas até zombam ou riem do sotaque dela, mas ela não liga, ela ri de si mesma e continua tentando. E ela acaba fazendo amigos que acabam lhe falando quais são os melhores dias para ela visitar os pontos turísticos, para que ela possa tirar melhores fotos e tenha menos turistas no local. Ela gosta tanto que tem planos para voltar novamente a Paris. E como você pode ver nessa história, duas pessoas compartilharam a mesma experiência com óticas, com visões diferentes. Como que isso pode acontecer? Algumas pessoas já têm atitudes negativas de cara. Elas são muito cuidadosas, têm medo de perder o controle e sempre esperam que o pior aconteça. E esse foi o caso do João nessa história. Já a Maria, ela sempre está aberta a novas ideias e costuma ter muitas experiências muito mais positivas. E eu vou te falar algumas atitudes expansivas que vai te ajudar a ter mais experiência, ter a mente mais aberta para isso. Então, a atitude número 1 é o seguinte: substitua a sua convicção que você tem pela curiosidade. Veja você mesmo como um explorador e uma mente aberta. Lembre-se que você não sabe de tudo, você não é o dono da verdade e que você tem que ter a mente aberta para novas opções, novas situações do mundo, para aprender coisas novas. Se você acha que é o dono da verdade, você se fecha e você não aprende nada e você é apenas um burro que acha que é o dono da verdade. Muita gente é assim. A atitude número 2, não tente evitar obstáculos e frustrações a todo custo. Não tente fazer isso. Você não pode evitar as adversidades da vida. O que você pode fazer é controlar suas respostas a ela. Então, veja acontecimentos, situações negativas como oportunidades de crescimento e de aprendizado e se tornar muito mais forte. A atitude número 3, não leve as coisas para o lado pessoal. Na maioria das vezes, as reações das pessoas referente a você não dizem nada sobre você, e sim sobre elas. Então, não ligue porque as pessoas falem. Elas irão falar de você 10 minutos, depois te esquece. Você não é tão importante quanto você pensa que é. Então, simplesmente, não ligue. Faça o que você tem que fazer, mostre o que você tem que mostrar. Se você não estiver magoando ninguém, fazendo mal a ninguém e estiver fazendo a coisa certa, simplesmente faça, não ligue.
para que as pessoas falem. Não esteja nem aí para elas. Nem aí, ok? A atitude número 4 é: não se limite. Seu corpo e sua mente podem fazer muito mais coisas do que você pensa. Não dê ouvidos a sentimentos negativos, dizer, você não consegue, você não tem energia para isso. Esquece isso. Só faça, que você vai conseguir. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no nosso canal no YouTube. Aqui tem muito conteúdo de valor para você. Então, se você gostou, lembrando, deixa o like no vídeo, assista os outros vídeos desse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!